O famoso não tinha nem estar aqui, mas eu já tinha me inscrito, mudou a data. Não tinha nem que estar aqui, tinha que estar escrevendo uma dissertação. Bom dia a todos, todas e todes. É com muita alegria que a gente inicia mais um dia aqui do evento Quarto Vozes Mulheres na Filosofia. Essa é a primeira mesa que a gente começa com comunicações, né? Então, no nosso evento a gente dividiu em convidados, né? São mesas com convidados em que a gente discute livros. E também temos as mesas de comunicação, né, em que as pessoas se inscreveram para poder comunicar. E nessa mesa de comunicação, a gente vai falar sobre Nancy Fraser. Então, a gente tem aqui 3 estudiosas do pensamento de Nancy Fraser. Eu gostaria de apresentar brevemente só o nome delas e o título da fala, para a gente poder começar. A primeira integrante da nossa mesa é a Regina Brunet Alencar e Silva, da Federal do Rio Grande do Sul. O título da fala dela é Contra Públicos, Representação e Crise, uma lente de análise política em Nancy Fraser. Depois a gente vai contar com a apresentação da Niege Pavani, aqui da Unicamp. E o título da fala dela é Nancy Fraser, Crítica do Capitalismo. A concepção expandida da reprodução social como um instrumento de atualização das teorias anticapitalistas. E, por fim, a apresentação da Cristiele de Amorim Trindade, também aqui da Unicamp, com o título Uma leitura da seção Raça, Imperialismo e Expropriação, do livro Capitalismo em Debate, uma conversa na teoria crítica. Então, para a gente iniciar, eu gostaria de passar minha palavra aqui para a Regina. Regina, você tem 20 minutos, eu vou te avisar quando faltar 5, tá bom? Fica à vontade. Bom dia a todos, todas e todes. Como eu fui apresentada, sou Regina, sou estudante de mestrado da URGS e bolsista do CNPq. E vou compartilhar com vocês um pouco da minha apresentação, que busca justamente destacar ao longo da obra da Fraser, desde os escritos dela dos anos 80 até os escritos contemporâneos, os principais conceitos relacionados à política que aparecem na obra, e para que a gente possa fazer, ao final, também uma reflexão sobre como conceitos e abordagens que ela vem tendo ao longo da sua obra podem ajudar a responder eventuais problemas ou lacunas deixados nas obras mais recentes dela de crítica do capitalismo. Então, vou iniciar a minha leitura do trabalho. Nancy Fraser é professora de filosofia na The New School for Social Research de Nova York e é uma das principais referências contemporâneas da terceira geração da teoria crítica. Ainda em atividade, a filósofa organiza, ao longo de sua trajetória, diversos escritos que tratam dos temas de justiça social, sempre ligados a uma análise normativa das condições socioeconômicas de seu tempo. Esse trabalho pretende dar uma lente de análise da dimensão mais propriamente política das obras de Fraser, destacando 3 categorias que julgo particularmente pertinentes a essa análise. A primeira, a de públicos contra-hegemônicos, ou contrapúblicos, apresentado nos seus escritos de 1989, no livro Unruly Practices. Em segundo, a categoria de representação, conceito que finaliza sua concepção de teoria da justiça na obra Scales of Justice, em 2009. E, por fim, a ideia de crise do capitalismo, a partir do seu livro mais recente, Cannibal Capitalism, de 2022. A ideia geral dessa apresentação é testar se, a partir da combinação desses conceitos, podemos encontrar caminhos para a ação dos movimentos sociais, tendo em vista os desafios contemporâneos das democracias na busca por justiça política e social de grupos marginalizados historicamente em um contexto de crise. De que modo podemos pensar a paridade de participação desses grupos em um contexto de corrosão dos estados? Faz sentido falar de representação política em um contexto de desestabilização do sentido dos poderes públicos? Posto isso, irei organizar a minha apresentação da seguinte maneira. Primeiro, irei contextualizar o conflito vivido pelo que Fraser chama de públicos contra-hegemônicos, como eles são formados e seus desafios. Em segundo lugar, trabalhei com a teoria da justiça da autora, analisando em especial o conceito que, aliado aos conceitos de redistribuição e reconhecimento, fecha sua concepção tridimensional de justiça.
a representação. Em terceiro lugar, irei discorrer acerca da noção de crise do capitalismo e suas bases normativas no que tange ao enquadramento político. Por fim, irei fazer uma breve análise da combinação desse contexto de crise do capitalismo com as demandas das ideias desenvolvidas pela autora. Então, inicie. Nas democracias contemporâneas, diversas vozes têm emergido e ganhado espaço na esfera pública de debate. Os debates feministas, antirracistas, de classe, diversidade sexual, juventude, imigrações e tantos outros, agora fazem parte da agenda de debates políticos e são centro de polarização das opiniões. Se, por um lado, demandas por esses grupos são trazidas à tona no debate por vozes progressistas, movimentos sociais e partidos, por outro, essas necessidades também são disputadas por tendências conservadoras, que possuem opiniões fortes sobre como cada uma delas deve ser abordada, sejam elas políticas anti-imigração, de precarização do trabalho, de redução do papel da mulher cuidadora do lar e do lar e da família, ou de políticas de apartheid moderno. Embora parte do debate público, as necessidades desses grupos marginalizados muitas vezes não são acolhidas com prioridade nos espaços institucionais ou reconhecidas como pautas políticas por agentes dos Estados. Grupos dominantes organizam a deslegitimação desses debates e a marginalização dos públicos dominados, especialmente a partir da sua exclusão da participação política. Se, por um lado, é muito difícil que sujeitos desses contrapúblicos cheguem em cargos institucionais do Estado pelos ataques sistemáticos sofridos, por outro, mesmo ao alcançar esses espaços, encontram dificuldades de legitimação plena para o exercício do poder. Nancy Fraser trata dessas questões como tópicos elementares de sua teoria. Então, combinando elaborações normativas e considerações do contexto social de seu tempo, Nancy Fraser, na sua obra Unruly Practices, Power, Discourse and Gender in Contemporary Social Theory, de 1989, em especial no texto A Luta pelas Necessidades, esboço de uma teoria crítica socialista feminista da cultura política do capitalismo tardio, diagnostica o idioma das necessidades como um importante tipo de discurso político que nem sempre foi central na política ocidental. Falar sobre as necessidades exige, para a autora, analisar diferentes discursos acerca das necessidades. Em outras palavras, Fraser argumenta que as necessidades não se restringem a fatos dados ou consensuais, mas a interpretações possíveis sobre quais necessidades devem ser levadas em consideração pelo corpo político, como compreendê-las e, em última instância, quais seriam as resoluções apontadas para cada uma delas. Essa dimensão interpretativa das necessidades leva às questões: quem interpreta as necessidades, quem tem o poder de definir quais necessidades são assuntos relevantes para a política, as formas de discurso público legitimadas para interpretar as necessidades desses grupos marginalizados são justas, quais os processos sociais e institucionais que organizam a lógica da interpretação dessas necessidades. A partir dessas questões, Fraser compreende que existem 3 fases analiticamente distintas, mas interrelacionadas na prática, no idioma das necessidades. A saber, 1. A luta para estabelecer o que é ou não uma necessidade política. 2. A luta pelo poder de interpretar as necessidades e determinar o que a satisfaria. E 3. A luta por satisfazer essa necessidade. Contudo, nem todos ocupam o mesmo lugar nessa luta. A estratificação dos diferentes grupos sociais, em função de gênero, classe social, etnia, raça, idade, orientação sexual e as combinações derivadas dessas categorias, faz com que nem todos tenham os mesmos meios socioculturais de interpretação e comunicação. Ou seja, pela definição da autora, os recursos discursivos disponíveis histórica e culturalmente para uma certa coletividade demandar outra. Segundo Fraser, e cito, deve-se seguir que devemos distinguir os elementos dos meios socioculturais de interpretação e comunicação que são hegemônicos, autorizados e oficialmente sancionados, por um lado, daqueles que não são hegemônicos, são desqualificados e descontados por outro. Algumas formas de falar sobre necessidades são institucionalizadas nas arenas discursivas centrais das sociedades capitalistas tardias, como parlamentos, academias, tribunais e meios de comunicação de massa. Fim de citação. Ou seja, para a autora, os meios socioculturais de interpretação e comunicação são um modelo de discurso social que faz com que seja possível distinguir o que faz com que diferentes públicos tenham mais ou menos condição de fazer com que o seu discurso se legitime na sociedade. A autora segue, e novamente cito, os públicos podem também ser distinguidos em termos de poder relativo.
Alguns são grandes, autoritários e capazes de definir os termos do debate para muitos dos demais. Públicos desse primeiro tipo muitas vezes são capazes de liderar a formação de blocos hegemônicos, concatenações de diferentes públicos que juntos constroem o senso comum de uma época. Públicos menores e contra-hegemônicos, ao contrário, geralmente carecem de poder para politizar as questões dessa maneira. Desse modo, Fraser classifica essa coletividade de grupos que têm suas vidas pautadas nas lutas contra as dominações e opressões sistemáticas como públicos contra-hegemônicos. Eles são os públicos que politizam as necessidades de seus segmentos sociais e demandam, para além da satisfação de suas necessidades imediatas e pontuais, um espaço ativo de interpretação dessas necessidades e definição das suas condições de vida. Fraser categoriza 3 tipos de discursos sociais sobre as necessidades: os discursos de oposição, os de reprivatização e os dos especialistas. Os contrapúblicos são os protagonistas do primeiro tipo, chamados discursos de oposição. Esse é um momento de autoconstituição dos movimentos sociais e agentes coletivos, sendo a partir da criação de arenas antagônicas de debate que é possível falar sobre temas muitas vezes apartados da vida política e relegados a um domínio privado, em prol do interesse dos grupos dominantes. Nesse processo de constituição de discursos sobre as necessidades, as coletividades ganham estatuto de grupos com demandas políticas comuns, ao falarem publicamente sobre o que até então não era possível ser dito. Esses públicos estariam, portanto, em uma constante disputa com os discursos conservadores sobre as necessidades que buscam reprivatizá-las. Isso é, uma vez que os contrapúblicos fazem chegar à arena pública de debate certos tipos de discursos sobre as necessidades, há uma reação a esse avanço por parte dos públicos conservadores, que buscam realocar esse debate enquanto uma questão privada que não deveria fazer parte de uma arena pública de discussão. Por exemplo, no debate acerca do trabalho de cuidados. Uma vez que as mulheres organizadas denunciam a exploração de seu trabalho não remunerado e a responsabilização que imputam a elas sobre as tarefas de cuidado, os conservadores buscam reprivatizar essa questão. Dizem que o cuidado é um ato de amor que é particular de cada família ou relação. Há também um terceiro tipo de discurso, que é o dos especialistas. Esse tipo teria um papel de ponte entre as demandas dos movimentos sociais e dos estados. Faço um parênteses aqui para lembrar que, nesse momento, a Fraser está escrevendo em um contexto de estado de bem-estar social nos Estados Unidos, pós-guerra, então existia um posicionamento, um certo tipo de estrutura estatal que buscava atender demandas sociais. A tensão é constituída na medida em que os sujeitos dessas coletividades passam a ser vistos como casos individuais e não mais membros de um grupo ou parte de um movimento social em seu papel na resolução de problemas. Passa, então, a ser passivo ao aguardar uma resolução burocrática de uma de suas demandas específicas. Um dos caminhos popularmente postos em debates contemporâneos para solucionar injustiças sofridas por esses grupos contra-hegemônicos é a representação política. É com a introdução dessa categoria que Fraser conclui a sua teoria da justiça em Scales of Justice, em 2009. Em obras como Justice Interruptus, de 1997, e Redistribuição ou Reconhecimento, de 2003, escrita em coautoria com Axel Honneth, Fraser aponta uma teoria bidimensional da justiça, organizada através de reivindicações por redistribuição econômica e reconhecimento cultural. Após a publicação de A Luta pelas Necessidades, percebe-se uma mudança no foco de análise da autora. Se em 1989 o modelo predominante das organizações dos estados era o estado de bem-estar social, e se questionavam os limites democráticos de atender às necessidades do conjunto da população, posteriormente, a autora constrói o seu pensamento sobre a perspectiva do neoliberalismo e da globalização enquanto modelos econômico e social hegemônicos, construindo uma teoria da justiça. O conceito central que define justiça para Fraser é a paridade de participação. Isso é, em suas palavras, de acordo com essa interpretação democrática radical do princípio de igualdade moral, a justiça requer arranjos sociais que permitam a todos participar como pares na vida social. Superar a injustiça significa desmantelar os obstáculos institucionalizados que impedem algumas pessoas de participarem em pé de igualdade com outras, como parceiras plenas na interação social. Fim de citação. Para a autora,
existe uma dimensão da justiça que não pode ser alcançada apenas com as demandas pelas melhorias das condições econômicas ou de reconhecimento social, apesar de ser intrinsecamente ligada a essas questões. A representação, portanto, perpassa as esferas da redistribuição e do reconhecimento, no sentido que constitui o palco no qual essas lutas acontecem, abarcando uma dimensão mais propriamente política da justiça. Mais especificamente, a ideia de representação é introduzida para cessar a injustiça vinculada à impossibilidade de participar em pé de igualdade na constituição política da sociedade, e se centra nas ideias de pertencimento político e procedimento normativo. Fraser nomeia essa injustiça como representação falha, ou, em inglês, misrepresentation, e distingue 3 níveis diferentes em que essa injustiça possa ocorrer. A primeira é a representação político ordinária falha, a segunda é o enquadramento falho e, por fim, a representação metapolítica falha. O primeiro nível da representação falha está vinculado ao enquadramento político e às instituições já estabelecidas, como sistemas eleitorais, partidos políticos, financiamentos de campanhas. Os debates feitos acerca dessas injustiças ou de qual modelo seria mais adequado para tornar esses ambientes políticos mais igualitários é o que Fraser localiza como interno a uma comunidade política já existente, denominando-a de representação política ordinária falha. As injustiças de segunda ordem dizem respeito à exclusão das pessoas ou grupos sociais de processos decisórios que organizam a vida política e têm consequências em suas vidas pessoais. Segundo Fraser, e cito, menos óbvio, talvez, seja um segundo nível de deturpação, que diz respeito ao aspecto de definição dos limites do político. Aqui a injustiça surge quando os limites da comunidade são traçados de forma a excluir erroneamente algumas pessoas da chance de participar de suas disputas autorizadas pela justiça. Constituindo membros e não membros de uma só vez, essa decisão de enquadramento efetivamente exclui esses últimos do universo daqueles que podem ser considerados dentro da comunidade em matéria de distribuição, reconhecimento e representação política ordinária. Segundo Fraser, os casos concretos vinculados a essa forma de justiça encontram-se intimamente ligados a processos de globalização. Fraser aponta que é justamente esse processo que visibiliza essa injustiça. Se, por um lado, no estado de bem-estar social, o enquadramento das disputas se dava dentro dos estados nacionais, ai meu Deus do céu, esse era o campo onde as disputas de redistribuição e reconhecimento poderiam ser pautadas e superadas. Por outro, no modelo neoliberal e globalizado, os agentes que determinam os termos da interação social exploratórios são grandes corporações transnacionais e estados predadores de direitos. Na ausência de um processo democrático transnacional, os grupos oprimidos têm sua condição de disputar os rumos da política suprimidos. Diferente do que define em 1989, é justamente a coimbricação de um quadro estrutural ou institucional comum que estabelece as regras básicas que governam a interação social, que faz com que esse conjunto de coletividades se torne sujeito de reivindicação de justiça. É nesse sentido que Fraser aponta a importância do processo de determinação de enquadramento. Ao rejeitar a prerrogativa dos estados e elites transnacionais de definir e revisar os processos de enquadramento de justiça e buscar democratizar o processo de determinação de enquadramento, os movimentos sociais lutam por uma solução transformativa para uma injustiça chamada de representação metapolítica falha. Nessa terceira dimensão de injustiça, é negada à grande maioria das pessoas e grupos sociais a chance de participarem dos debates que determinam o enquadramento metapolítico com igualdade de condições de terem suas opiniões ouvidas e consideradas, uma vez que não existem arenas institucionais transnacionais com esse fim. A autora não determina uma hierarquia entre as diferentes ordens de injustiças relativas à representação, mas trata, sobretudo, da necessidade de superar em conjunto essas injustiças e definir uma nova gramática de justiça para a sociedade pós-westphaliana. Após os escritos de 2009, Fraser deixa escrever sobre teoria da justiça e volta seu foco a um diagnóstico da crise do capitalismo, como a exemplo dos livros Capitalismo em Debate, em coautoria com Raio Yegi, e Cannibal Capitalism, de 2022. Para a autora, o capitalismo deve ser compreendido como algo mais amplo do que apenas um sistema econômico, e sim como uma ordem social institucionalizada. Fraser, cruzando análises de Karl Marx e Karl Polanyi, propõe
propõe que a crise do capitalismo está ancorada na contradição, não apenas entre capital e trabalho, mas nas fronteiras entre um plano de frente econômico e um plano de fundo não econômico, que diz respeito às condições necessárias para a reprodução social do capitalismo. As relações entre esses domínios seriam, portanto, o cerne da contradição capitalista. Ela sintetiza essa contradição a partir de 3 Ds, que são a divisão, dependência e denegação. Por divisão, a autora se refere às separações institucionais que o capitalismo faz entre produção e reprodução, economia e política, e sociedade humana e natureza não humana. A autora defende que essas divisões não existiam em formações sociais prévias ao capitalismo. Um bom exemplo são as cosmogonias indígenas, que integram a relação com o meio ambiente e a organização social como parte de um todo. O capitalismo, portanto, não apenas separa a economia da política, da natureza e da reprodução humana, como torna a economia dependente desses outros, com os quais estabelece como as condições de possibilidade de fundo da economia. Por fim, as sociedades capitalistas denegam o valor dessas outras esferas para a economia capitalista, usando-as como se fossem insumos infinitamente disponíveis sem nenhum tipo de custo. Nesse sentido, a crise é formada a partir de uma estrutura e dinâmica do capitalismo que desestabiliza as próprias condições de possibilidade do capitalismo, da formação social do capitalismo. Ao acelerar seu processo de acumulação do capital, o capitalismo organiza uma dinâmica cada vez mais predatória com relação aos poderes públicos, à reprodução social da natureza e a cada um desses elementos em conflito. Para Fraser, será fonte de uma crise contemporânea. A partir desse diagnóstico, Fraser organiza a sua obra Cannibal Capitalism em torno de diferentes crises contemporâneas do capitalismo. Irei me deter especificamente no que tange o espectro político da crise, em que a autora aborda o capítulo Butchering Democracy, Why Political Crisis is Capital Red Meat. Nele, a autora caracteriza a existência inegável de uma crise da democracia, mas cujas causas não se restringem à esfera política. Portanto, propor simplesmente uma reforma política, como alguns pensadores fazem, seria uma solução equivocada, por ser excessivamente politicista e não atacar a raiz do problema. Para falar sobre a crise da democracia, é preciso justamente entendê-la como uma face da atual crise do capitalismo, isso é, do capitalismo financeirizado. Essa dimensão política da crise é constituída a partir da desestabilização dos poderes públicos enquanto tais, a fim de permitir processos de acumulação ainda mais intensos e predatórios do capital. É preciso, portanto, deixar nítido qual seria a dependência que o capitalismo tem dos poderes públicos para existir. A autora defende que os poderes públicos que estabelecem e impõem normas são imperativos para que haja uma regulamentação para sustentar a iniciativa privada e as trocas de mercado, garantir o direito à propriedade e aplicar contratos, ou mesmo suprimir rebeliões, manter a ordem e gerenciar dissensos. Ainda, conforme ressaltado por Fraser, os poderes públicos no capitalismo historicamente estabelecem sistemas legais como arenas aparentemente despolitizadas, nos quais atores privados pudessem perseguir seus interesses econômicos livres de interferências políticas. Nesse sentido, os poderes do Estado foram mobilizados enquanto forças legítimas para a repressão de revoltas contra a expropriação capitalista, tanto de maneira intraterritorial quanto transnacional. Em que medida, então, se constituiria a tensão entre a necessidade de acumulação do capital e os poderes públicos? Fraser sustenta que o mercado, que na verdade seriam as grandes corporações, acabam extrapolando os limites econômicos e passa a organizar limites para a ação coletiva e para o controle público. Ou seja, segundo a autora, não há uma possibilidade de decidir democraticamente sobre o quanto queremos produzir, como queremos organizar nossas relações de produção e reprodução do trabalho e de que maneira queremos nos relacionar com a natureza ao produzir. A meu ver, isso pode ser explicitado a partir da seguinte observação. Mesmo quando os poderes públicos tentam organizar regulamentações desse tipo que freiam um processo de acumulação de capital, essas tentativas são minadas politicamente em sua viabilidade política por lobbies ou simplesmente ignoradas, pois os poderes econômicos das grandes corporações são tão massivos que eventuais sanções ou multas dos poderes públicos já não são suficientes para impedir seus avanços. Como exemplo, podemos pensar a especulação imobiliária em áreas de preservação ambiental ou mesmo o deslocamento de fábricas para países mais pobres do sul global, onde há maior concentração de populações racializadas, com menos regulamentações trabalhistas do que os países de centro. O capitalismo financeirizado organiza a subordinação dos poderes públicos, juro que eu já estou acabando, dos poderes públicos aos interesses privados de maneira ainda mais profunda. Por um lado, torna os estados ainda mais incapazes de responder às necessidades e anseios do cidadão. E, por outro, toma para si, através das instituições financeiras globais, a organização de relações entre trabalho e capital, centro e periferia e também de devedores e credores, fazendo assim com que fique insustentável acreditar em uma capacidade de independência e autodeterminação política completa dos estados. Essa intromissão do mercado nos poderes públicos torna um alvo
tornam alvo qualquer tipo de força política que possa ameaçar seu projeto de acumulação. A autora cita como exemplo a anulação do referendo que rejeitou a austeridade na Grécia em 2015 e o impedimento da candidatura de Lula em 2017 e 2018. A autora ressalta o papel dos atores sociais em identificar uma crise enquanto tal para que ela possa, de fato, ser considerada uma crise. É fundamental, portanto, que não só a crise seja experienciada para que seja identificada, mas também que se compreenda que é justamente por causa da ordem social estabelecida que ela ocorre. Nesse sentido, Fraser ressalta que a resposta esses atores sociais darão em face à crise é fundamental. A crise da hegemonia neoliberal toma forma política, com as vitórias de Trump e Brexit em eleições, ou seja, frente à crise, populações optaram pela saída que conseguiu apresentar de maneira mais antissistêmica possível o que foi a extrema-direita, em que pese não sejam, de fato, opositores estrito sensu do atual sistema. Ainda assim, houveram respostas à esquerda para a crise colocadas em debate público a partir de manifestações globais e também vitórias eleitorais mais pontuais. A autora defende que essas oscilações ainda não deram, em definitivo, uma resposta para quem de fato irá constituir uma contra-hegemonia viável e quais serão suas bases de funcionamento. Nesse sentido, aponta como tarefa para os movimentos sociais progressistas a construção de um programa alternativo ao neoliberalismo, socialista e democrático para a disputa de contra-hegemonia, que tenha como capacidade de denunciar as grandes corporações que estão por trás do processo predatório de acumulação do capital. A resposta da autora pode ser aprofundada caso resgatemos elementos de sua análise política. Afinal, questões abordadas por ela enquanto desafios políticos em 89 e 2009 ainda não foram superados. Hoje temos arena de debates públicos dominada pela opinião da elite econômica internacional. Mesmo com a internet, espaços de disputa pública contra-hegemônica parecem não surtir efeitos de alteração de uma correlação de forças a nível transformador das estruturas institucionais. Então, eu vou só falar aqui o final, porque já me passei muito, mas acho que a gente pode olhar como um ponto cego a questão de se é possível construir uma alternativa pelos canais institucionais já estabelecidos. E se essa proposta de um progressismo populista, que ela faz também em outros artigos escritos, ela é a solução viável, ou se ela é um caminho de reforma não reformista em busca de um socialismo democrático. Então, acho que a gente pode pensar que existem lacunas na própria condição política de conseguir pautar estados que estão cada vez mais minados dentro da sua possibilidade de exercer um poder estatal, porque estão minados por essa crise do capital. Mas as alternativas que ela propõe em outros momentos da obra dela, a partir da constituição de contradiscursos, a partir de uma proposta de arenas transnacionais de debate, podem também nos dar caminhos indicativos para o que ela chama dessas lutas e de movimentos de fronteiras, podem estar também pautando. Enfim, eu vou concluir. Obrigada. Obrigada, Regina. Agora eu vou passar para Niege Pavani. Bom dia, obrigada, Bruna. Queria reforçar o agradecimento aos meus amigos, companheiros do Grupo de Filosofia Política que organizaram esse evento, que de longe é um dos melhores, já que eu já participei em debates filosóficos. Mas eu vou apresentar rapidamente e eu vou apresentar uma espécie de sistematização preliminar das coisas que eu tenho lido com relação a Fraser, que estão longe de estar tão bem organizadas quanto a da companheira que me antecedeu. Mas eu sou estudante do curso de doutorado aqui da Unicamp, orientada da professora Yara também, e o meu tema de pesquisa é muito comprometido, e eu vou fazer questão de demarcar isso, né, de apresentar, ou talvez assim, me abrir nesse sentido, que é entender mais ou menos quais são as possibilidades de contribuição que as teóricas do feminismo que estão formulando nesse momento no nosso período histórico, tem contribuído para a gente fazer exatamente essas leituras interpretativas sobre que momento do capitalismo que a gente está vivendo e quais são as tensões que movimentos sociais têm imprimido sobre essas tensões capitalistas. O meu lugar de interesse, ele é um lugar um pouco exótico aqui, né? Eu sou uma militante feminista e sou organizada politicamente em movimentos sociais, em partidos políticos, e esses temas, eles são temas que atravessam a nossa orientação de atuação, nosso interesse de envolvimento com esses instrumentos.
E faz pelo menos uns 10 anos que a gente diz, né, como a Fraser formula em vários textos, e por isso ela se tornou tão popular no Brasil nos últimos pelo menos 5, 6 anos, a gente vive uma espécie de nó histórico, onde essas esquinas desses nós apresentam contradições e dilemas, e existe um conjunto de teóricas que estão tentando pressionar, tensionar para algum tipo de formulação, de superação dessas crises, né? Então, a gente parte muito desse lugar, né? Assim, esse é o ponto de interesse. Acho que é um consenso para quem está aliado ou está afiliado a essa escola que não precisa ser necessariamente marxista, mas os críticos do capitalismo. E aí o título do meu trabalho ele veio muito inspirado de uma conferência que eu e a Cris assistimos o ano passado, que a Nancy Fraser participou remotamente num grupo de pesquisa de economia política na UFRJ, na UFF, na verdade, na Federal Fluminense, onde perguntaram para ela se ela se considerava uma marxista, né? E ela disse que ela não se considerava uma marxista, mas que ela se considerava uma crítica do capitalismo, e que os textos recentes dela se preocupavam em traçar possibilidades críticas do capitalismo, e aí que residia, na opinião dela própria, a contribuição que ela tem feito nos últimos anos, principalmente porque ela tem se descolado um pouco, não sei se descolado, mas feito algumas inflexões fora do campo do debate da teoria da justiça. Então, é muito importante nesse texto, né, que a gente até tirou uma foto brincando, que é a Bíblia atual das discípulas de Nancy Fraser, que é o fato de que ela usa aqui de um dispositivo de caracterização dessas várias crises que a gente está vivendo, que é um pouquinho mais ampla do que a média dos debates anticapitalistas, né? Então, se a gente for pegar um panorama aí de corpo teórico, é muito comum que a gente encontre esse consenso entre que, sim, nós estamos vivendo uma crise no processo de financiarização do capitalismo, existe uma deterioração das relações de trabalho, a teoria do valor já é mais difícil de se aplicar sobre a descrição das formas produtivas. A gente também já incorporou o fato de que a gente vive uma crise de dimensão climática, ambiental, que ela faz parte desse momento do capitalismo, mas ela reivindica aqui a presença de uma crise reprodutiva, né, que a gente viveria uma crise do sistema reprodutivo no sistema capitalista. E isso é muito interessante para a gente que debate o feminismo como uma força social que incide sobre os processos democráticos, porque a gente tira o debate, sobretudo de gênero, do campo de um espectro identitário ou lateral ou setorial dos processos de disputa contra-hegemônicos. Então, a gente insere a questão da reprodução social e os papéis de gênero como um epicentro da crise dessa atual fase do capitalismo. E aí eu vou me concentrar muito especificamente num pequeno trecho desse livro, que é quando ela e a Egg estão falando sobre o que é esse conceito de reprodução social que ela está lançando mão e por que ele pode ser, eventualmente, um dispositivo interessante para a gente avaliar, pode ser uma ferramenta para a gente medir se existe um tensionamento, uma contribuição do ponto de vista histórico-político e sociológico, de certa forma. Tem uma pequena bagunça aqui disciplinar, um pouco de evasão de divisa, de disciplina para além da filosofia. Se existe um tensionamento concreto dos movimentos sociais organizados por feministas, e aí eu vou evitar usar a palavra mulheres por uma escolha política mesmo, e não enclausurar o debate de gênero no escopo da organização tradicional das mulheres, mas incluindo, por exemplo, o movimento LGBT e pessoas que estão no espectro da dissidência dos papéis de gênero, que em vários lugares do mundo é super predominante, então é relevante levar isso em conta. E ela faz uma descrição que ela é muito intrigante, que a gente já conversou em vários momentos no nosso grupo, que é de dizer que ela quer reivindicar uma noção de reprodução social que seja expandida. Ela usa repetidas vezes esse adjetivo, que ele, de certa forma, acaba por se tornar quase um complexo conceitual. Ela vai repetir essa nomenclatura de expandido, de expansão, uma reivindicação de debater o capitalismo num conceito expandido de capitalismo, debater a reprodução social num conceito expandido de reprodução social,
para demarcar, inclusive, uma separação entre ela e o que é uma linha muito tradicional nos debates de gênero dos Estados Unidos, em especial, dos anos 50, 60, 70, que é o feminismo da reprodução social. No Brasil não se fala muito essa expressão, mas é uma concepção de centralidade do papel de gênero a partir exclusivamente desse binômio, dessa divisão entre a esfera produtiva e reprodutiva. A companheira também usou uma demarcação que a Nancy Fraser faz, que é super importante, que é essa coisa de reivindicar a existência de uma metáfora, de um arquétipo de ruptura de unidade prévia, né? Isso também é muito importante para a gente recuperar aqui nessa discussão, porque quando a gente vai falar sobre a dimensão, a existência de uma organização social onde coisas são produzidas e outras reproduzidas, uma produz valor, a outra sustenta o funcionamento produtivo da geração de valor, você está reivindicando a existência de uma hierarquia entre o que é valorado e o que não é valorado. E essa é talvez, né, o gancho que a gente pode fazer com alguma forçação de barra, né, que a gente conversou aqui, com as intersecções possíveis do que a gente tenta incorporar no debate feminista de gênero hoje, que é a reivindicação de um feminismo que não seja exclusivamente da perspectiva desse lugar, inclusive da onde eu falo, que são as mulheres brancas, intelectualizadas, que estão atuando, discutindo, interessadas nesses temas a partir de uma posição social muito particular, muito privilegiada e com baixa representatividade. Esse é o panorama geral. Aí eu separei algumas coisas aqui para falar mais, digamos assim, minuciosamente. E aí eu vou começar colocando, acho que assim, alguns pequenos pontos, né? Tem um momento nesse trecho, né, sobre reprodução social, que a Nancy Fraser fala sobre o capitalismo, né, e essa dimensão reprodutiva, ela expressar vínculos sociais e compreensões compartilhadas. Quando a gente vai entrar nesse terreno, né, a gente extrapola muito o que convencionalmente na teoria marxista, no feminismo marxista, a gente determina como reprodução social, e também para fazer, né, digamos, uma tecla SAP, né, do que a gente está entendendo tradicionalmente como reprodução, a gente está pensando no binômio super padrão mesmo das divisões de trabalho sexual. Então, se a gente pega um exemplo de uma dimensão doméstica, de uma organização social padrão, tradicional, você vai ter um conjunto de atividades que são historicamente delegadas aos papéis femininos, historicamente delegadas aos papéis masculinos, muito atrelada a determinados estereótipos, a questão da força física, a questão da capacidade reprodutiva. E aí tem uma dimensão que ela é muito discutida no ambiente militante, mas que é muito carente de formulação, digamos assim, no campo da ciência política, da sociologia ou da filosofia, que é o aspecto da subjetivação, né, dessas práticas. Quem se debruça mais marcadamente sobre esses processos de subjetivação, como é que a gente introjeta, né, historicamente, socialmente, comportamentos que vão nos demarcando e nos colocando em lugares específicos de gênero, são, né, as pós-estruturalistas, que vão falar sobre essa dimensão mais psíquica e até psicanalítica em algumas teóricas, né? Por questão de profundidade, falta de tempo, eu não vou correr o risco de mencionar nenhuma representante dessa, mas eu acho que a gente pode falar, assim, para ilustrar basicamente o que se discute ali. Nos textos da Judith Butler, por exemplo, você tem uma profundidade psicanalítica, descritiva, introjetada, de como o papel de gênero é constituído, como ele pode ser revertido, subvertido a partir dessa subjetivação, ou da renegação dessa subjetivação. Quando a Nancy Fraser fala desses vínculos sociais e compreensões compartilhadas, a gente abre aqui um terreno para compartimentar dentro de uma linha que ela é materialista, que ela é objetivamente ligada à tradição contratualista,
desses aspectos subjetivos, dessas subjetivações, sem lançar mão de uma renegação dessa materialidade. Para a gente é super importante, né, dentro do debate feminista, se concentrar nesses elementos dos vínculos, das compreensões compartilhadas, porque elas vão nos conduzir a essa possibilidade de formular quais são exatamente, né, esses compartilhamentos. Aonde eles se dão? Quais são as dimensões de sociabilidade exatamente que elas vão ser registradas? O ouro desse livro, dessa citação, é que ela vai listar um conjunto de processos, né, onde ela acha que esses compartilhamentos se dão, mas não tem efetivamente, né, um aprofundamento e dizer, olha, o mecanismo de introjeção, por exemplo, de uma dinâmica de cuidado, né, como é que quando a gente pensa na organização de um sistema doméstico, onde a tarefa em si, ela é antecedida pela estruturação, pelo planejamento dessas tarefas, esse elemento de pressupostos compartilhados e tácitos, eles estão intrinsecamente compartilhados numa cultura de divisão de gênero e que nos interessa, por exemplo, olhar como a gente pode teorizar sobre isso. Fazendo um parênteses, assim, né, de quais são os temas que a gente, dentro dessa grande arena polêmica e contraditória que é o movimento feminista, tem se debruçado, eu acho que aqui é o ponto de abertura que a gente tem para, inclusive, voltar em outros textos que a Nancy Fraser faz esforços muito grandes para se reconciliar com as pós-estruturalistas. Eu acho que o texto mais interessante de citar é o Contentious, né, o artigo que ela dialoga muito com a Judith Butler e com a Sheila Berhabib, no sentido de criar mediações entre o que é que a gente precisa de fato preservar, reivindicar e sustentar da tradição materialista, da teoria crítica, e o que é necessário a gente sinalizar nesses aspectos da subjetivação, dos elementos ditos não materiais, não concretos, para que a gente chegue a esse lugar que eu apresentei inicialmente, que é do interesse da autora, mas também é do interesse de todo mundo que está envolvido nessa arena desse debate, que é alcançar uma caracterização dessa crise do capitalismo que ainda está em curso, que ainda está em processo. É uma crise que se atravessa do ponto de vista mais histórico, datado, com essa intensidade pelo menos de 2008 para cá. Então, a gente vai fazer aí mais de 15 anos que a gente está enfrentando esse novelo político, histórico de discussão, e todas as formulações que têm se constituído, digamos assim, com maior predominância no debate público, elas tendem a inclinar para um lado ou para o outro. Ou você faz um debate que vai para a ultra extrapolação da superestrutura, ou você reivindica uma historicidade, um materialismo excessivamente descritivo, que não tem conseguido abranger esse conjunto de alterações muito profundas que a gente está vivendo, que vai desde a virtualização, né, da dimensão do dinheiro, do valor, da economia, até mesmo uma alteração muito profunda do próprio status de quem são os sujeitos e quem são as pessoas concretamente no mundo. A gente pode se dirigir a palavra dentro dessa categoria que a gente está muito acostumado no campo do marxismo a nomear como trabalhadores, né? Como quem são as figuras que são ultra exploradas pelo sistema capitalista. Tem uma outra, né, passo aqui para uma outra menção muito profunda, que faz muito sentido para mim, em especial, destacar nesse pequeno trecho, que vai mais ou menos ali da página 47 a 50 desse livro Capitalismo em Debate, que é quando ela demarca a dimensão cultural e como isso dá pistas para a gente de que esse elemento descritivo e de atualização, de caracterização e, de certa forma, de debate estratégico, quando a gente está falando de populismo progressista, tem outras autoras que estão no contexto da América Latina que debatem muito sobre isso, que vão traçar diálogos indiretos com ela. Acho que a própria Chantal Mouffe é uma delas, que é a ideia do capitalismo como um sistema de uma vida inteira, né? É uma outra afirmação que ela aparece muito com ares de definição conceitual no texto,
no Capitalismo em Debate ele aparece num outro texto que não tem tradução ainda, que chama Capitalismo Canibal, que ela tenta fazer um esticamento de corda ali para abranger a organização capitalista quase no mesmo patamar, já para concluindo, no mesmo patamar que a gente tenta fazer a própria reprodução social em si. Então, interessa muito achar essas evidências no texto, na redação da Nancy Fraser, onde o instrumental descritivo que ela usa para dizer que a reprodução social tem que ser vista como, né, um sistema que abrange subjetivações, que abrange pactuações não previamente discutidas, mas que são incorporadas nas práticas reproduzidas intrageracionais entre mulheres, no reforçamento desses papéis de gênero. Ela encontra um vocabulário muito similar para dizer que a maneira como interessa ela discutir o capitalismo também é uma definição, uma conceituação que ela é expandida, que ela é um sistema de organização total, como se fosse possível jogar para dentro da descrição da estrutura do capitalismo nesse atual momento todas as dimensões possíveis da vida humana. E nesse sentido a gente teria que necessariamente, para dizer como se organiza a reprodução social, ou como se organiza a dimensão produtiva, passar pelo capitalismo e não deixar, né, e consequentemente tirar o excesso de dimensão de estrutura econômica e produtiva meramente, e a gente fazer uma passagem para esses outros elementos, né, assim, que estão em torno da vida. Para finalizar, comentar assim rapidamente sobre esse ponto que eu mencionei na apresentação geral do rompimento da unidade prévia. Eu acho que, e também para ouvir depois vocês que estão lendo praticamente as mesmas coisas, a gente está lendo por outros recursos, né, conceituais, além dos mesmos textos. Esse argumento-chave do rompimento da unidade prévia, ele é um recurso de leitura historiográfica, por assim dizer, que aparece em várias autoras feministas que vão se inscrevendo em algumas tradições que vão se conversando, né? Tem o pessoal do pós-marxismo, que vem ali da corrente do Antônio Negri. Eu acho que a mais popular no Brasil, para mencionar, que segue a mesma tradição, é a própria Silvia Federici, que escreve vários textos que reivindicam a interpretação de que o processo original de expansão, né, para usar uma palavra que a gente usou no sentido bom, mas usar no sentido ruim agora, do capitalismo ali na Baixa Idade Média, ela reivindica a necessidade de uma participação muito profunda do que na teoria marxista do valor, o Marx menciona de maneira muito superficial e vira objeto de discussão dos marxistas e dos marxianos ali no século seguinte, que é a ideia de acumulação primitiva. Ela usa algumas vezes aqui esse conceito, ela reivindica, por exemplo, a Lizzie Vogel, que é uma teórica da reprodução social americana, que ela disse que ela tem mais simpatia, mas que vai muito na linha de anexar a ideia de que o capitalismo ele tem algumas condições de necessidade de existência. Assim, para ele ser viabilizado, ele precisou necessariamente estar assentado sobre alguns dispositivos que, inclusive, dentro, né, da disputa de posições, de lugares no movimento feminista, a gente diferencia o que a gente chama de identitário do estrutural, né, do estruturante, que é a ideia de que a colonização, né, como dispositivo de input volumoso de riquezas, foi necessário ali para que a gente pudesse conhecer o capitalismo industrializado como a gente veio a conhecer um século depois do processo de colonização, mas tem, sobretudo, a expropriação, né, do trabalho das mulheres. Então, esse conectivo, né, fundante do capitalismo, de ter precisado para estar, para se desenvolver e se organizar da maneira como a gente o conhece, como esse sistema totalizante, que abrange toda a dimensão da vida social, ele precisou, né, estar ali conectado ao processo colonizatório, e ele precisou passar por um processo muito profundo de reforma, disciplinamento e institucionalização desses papéis de gênero
onde a gente, por exemplo, no Brasil, né, para finalizar mesmo e não extrapolar o meu tempo, no Brasil a gente encontra isso muito marcadamente, refletindo um pouco dessas diferenças que eu comentei no início, de que a gente tem uma discussão, a gente tem um entendimento sobre a existência de um machismo, de um racismo, mas o momento atual do feminismo ele conduz a uma pergunta de qual é a possibilidade de conciliação, né, desses dispositivos, dessas caracterizações, onde é que eles podem se encontrar conceitualmente e na organização de uma prática política também militante, né, são tensionamentos que de alguma forma, com suportes teóricos ou a partir da própria interpretação a quente, política, de quem está organizado nesses movimentos sociais que disputam concepções, intervenções, tem, de alguma maneira, empurrado o debate da ampliação democrática e da ampliação democrática, não só da democracia pela democracia, com o seu DNA liberal todo que é de direito, mas também uma ampliação democrática no próprio questionamento, né, do limite, da capacidade da estrutura democrática organizativa do Estado atender a esse chamado, essas reivindicações históricas que, à luz de um momento de muita crise, vai sempre tensionando o Estado, tensionando órgãos públicos e privados para que responda às crises e os limites, né, dessas crises, dos efeitos colaterais práticos na vida das pessoas. Acho que é isso, eu vou ficar por aqui. Como eu falei, por enquanto são notas que estou registrando sobre o tema e quero ouvir depois os comentários, perguntas, debate. Muito obrigada, Niege. Agora, então, a gente vai passar para a última fala, que é da Cristiele de Amorim. Obrigada, Bru. Obrigada, gente, pela oportunidade. Meu nome é Cristiele. Entrei agora no doutorado. Mais perto? Está muito baixo? Então, eu entrei agora no doutorado e aí a minha comunicação é um pouco mais no sentido de falar um pouco mais sobre o capitalismo em debate também. E eu achei muito interessante a fala tanto da Niege quanto da Regina, e aí eu achei super interessante porque no meu tema do mestrado eu pesquisei um pouco esses conceitos dos textos dos anos 80 da Fraser, né? E aí eu achei que você foi super corajosa de pegar os textos dos anos 80, passar pela teoria da justiça e ainda chegar no capitalismo em debate. E, enfim, só para comentar, e eu achei super legal também a fala da Niege, e eu achei que deu uma introdução legal, assim, para eu falar um pouco sobre o que eu quero pesquisar, na verdade, agora no doutorado, né? E está numa fase bem inicial, então eu preparei um texto eu vou pedir licença para ler para vocês, só para eu não me perder, mas é um pouco no sentido de falar um pouco sobre a teoria do capitalismo da Fraser, principalmente a que aparece no Capitalismo em Debate. Nesse texto eu juntei algumas leituras da minha pesquisa do mestrado também, onde eu falava principalmente sobre a teoria da justiça dela. Tentei deixar um pouco os escritos dos anos 80 de lado e focar mais no Capitalismo em Debate, mas é assim o começo da pesquisa. Então, eu acho que depois na discussão, se ficar alguma lacuna, enfim, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode ir conversando melhor sobre isso. Mas a ideia um pouco da comunicação é falar principalmente sobre essa noção de capitalismo expandido dela, né? Aí eu achei interessante a Niege terminar com essa noção de que o capitalismo tem algumas condições de possibilidade, né? Eu acho que essa é uma das principais teses assim do livro. O que tem de mais novo, assim, eu acho que a Nancy Fraser tenta defender é juntar um pouco essa noção tanto de que existem condições de possibilidade como a reprodução social, que muitas feministas, principalmente marxistas, já traziam, como da reprodução social como condição de possibilidade essencial para o capitalismo,
mas também essa ideia de acumulação primitiva que a Niege citou um pouco no final da fala dela, que ela pega um pouco do Marx, mas ela tenta unir com a ideia também de que o capitalismo, para se reproduzir, ele precisa também de condições políticas e condições de recursos naturais. Então, vou falar um pouco disso, mas se vocês quiserem me interromper também não tem problema, se estiver confuso. E, enfim, vou começar falando um pouco sobre o livro, assim. Então, a Nancy Fraser e a Aya Egg, elas começam o Capitalismo em Debate, chamando a atenção para o fato de que a crítica do capitalismo foi, por muito tempo, negligenciado, tanto pela teoria feminista como pela teoria crítica, e com o objetivo de esclarecer a natureza e as origens dessa crise pela qual passam as sociedades capitalistas, bem como pensar suas possibilidades de emancipação, que elas iniciam uma investigação a respeito do capitalismo. Ao procurar identificar as características do capitalismo, Fraser inicialmente segue os passos de Marx e retoma a ideia de que o que define uma sociedade capitalista é, em primeiro lugar, a divisão de classe entre aqueles que possuem os meios de produção e aqueles que não os possuem e podem vender a sua força de trabalho em troca de salário. 2, a instituição de um mercado de trabalho livre. E 3, a dinâmica de acumulação de capital. Esse sistema capitalista, a Fraser afirma, passa atualmente por um conjunto de crises. E a proposta dela é justamente estabelecer uma articulação teórica desse conjunto de crises a partir da análise e da discussão de cada um desses aspectos do capitalismo, entendido por ela como uma ordem social institucionalizada. Para isso, ela propõe resgatar a discussão a respeito do capitalismo, mas sem reduzi-lo à sua ordem político-econômica. O objetivo é formular uma teoria multidimensional que evite o monismo economicista e dê lugar à multiplicidade, que foi um pouco o que a Regina falou sobre ela tentar unir um pouco da teoria do Marx com a teoria do Polanyi. Então, ela tenta, de alguma maneira, integrar o pensamento dos dois. E enquanto Marx trata a contradição fundamental do capitalismo como interna à economia, Polanyi vê a tendência inerente do capitalismo para a crise como ligada às contradições entre a economia e o seu entorno, mais precisamente a tendência do capitalismo para desestabilizar suas próprias condições de possibilidade através da comodificação fictícia. Para Fraser, uma crítica da crise capitalista precisa se ocupar pensar também os aspectos não econômicos dessa ordem social e mostrar como o capitalismo abriga contradições com todos esses domínios, não apenas o domínio econômico. É nesse sentido que a gente pode dizer que o objetivo da autora é integrar as contradições econômicas e as não econômicas em uma teoria do capitalismo pensado enquanto essa ordem social institucionalizada, com o objetivo de construir uma crítica unificada da crise. E aí ela vai falar um pouco sobre esses panos de fundo, nessas condições que ela considera não econômicas para a possibilidade de realização do capitalismo. Então, apesar de ela partir da definição marxista ortodoxa de capitalismo, ela se inspira em Polanyi e defende que o capitalismo só é possível devido a 4 condições de possibilidade, que é, como a Niege mencionou, a reprodução social. A segunda condição de possibilidade que ela coloca é a expropriação, a política e a natureza. A essas condições, ela dá esse nome de pano de fundo, e a ideia central é a de que as características definidoras do capitalismo, elas não surgiram de maneira independente do aparato social, e de que a economia não funcionaria sem o estabelecimento dessas relações não econômicas. Então, é nesse sentido que ela passa a desenvolver essa concepção de capitalismo expandido, pensando tanto esse aspecto econômico como esses planos não econômicos. A primeira condição de possibilidade é a reprodução social, e ela diz respeito ao conjunto de atividades que formam as relações humanas e constituem a sociedade. Na concepção da autora, é marca distintiva e estrutural das sociedades capitalistas o fato delas possuírem uma esfera de reprodução social separada da esfera da reprodução econômica. Então, as sociedades capitalistas estabelecem uma separação muito clara entre o local de trabalho remunerado e o âmbito doméstico do trabalho não remunerado. Essa separação é demarcada pelo gênero.
Enquanto o trabalho remunerado é majoritariamente desempenhado por homens, o trabalho não remunerado da reprodução é principalmente desempenhado pelas mulheres. Então, na concepção da Fraser, essa separação entre trabalho assalariado produtivo e trabalho não pago reprodutivo é o que sustentou as formas capitalistas modernas de subordinação das mulheres. E aí eu peço licença para citar um trecho que ela fala sobre isso, que eu acho esclarecedor. Ela diz o seguinte: o ponto que eu quero salientar diz respeito à maneira bastante específica com que a reprodução social é institucionalizada na sociedade capitalista. Diferentemente do que ocorria em sociedades anteriores, o capitalismo institui uma divisão entre reprodução social e produção de mercadorias. A separação entre elas é fundamental ao capitalismo, é, de fato, um artefato dele. Como muitas feministas enfatizaram, essa divisão é inteiramente marcada pelo gênero, com a reprodução associada às mulheres e a produção aos homens. Então, ela destaca justamente que a atividade da reprodução social é essencial para a realização desse trabalho assalariado, para que ele seja possível, né? Uma vez que sem o trabalho que cria e gera crianças, formando-as e educando-as socialmente para a reprodução de novas gerações de trabalhadores, o trabalho remunerado não poderia ser realizado. No entanto, ainda que o trabalho da reprodução social seja essencial, sua não remuneração faz com que ele seja estruturalmente subordinado ao trabalho assalariado. E, na concepção da Fraser, o maior problema se dá quando as mulheres, que precisam trabalhar fora de casa, não podem pagar pelo cuidado da casa e dos filhos. Isso conduz ao que ela chama de uma crise da reprodução social, uma vez que o capitalismo, embora dependa do trabalho da reprodução social, não o reconhece enquanto essencial para sua reprodução e busca não arcar com seus custos. Essa dinâmica tende a desestabilizar as próprias condições de possibilidade de continuação da realização dessa reprodução. E aí, então, que ela entra na segunda condição de possibilidade, que é a expropriação, e ela retoma, como eu mencionei no início, a noção de acumulação primitiva formulada pelo Marx, para pensar a expropriação como essa condição de possibilidade para que a exploração do sistema econômico do capitalismo aconteça. Então, se a exploração consiste na transferência do valor sobre o pretexto de uma livre troca contratual, em que os trabalhadores explorados são considerados cidadãos possuidores de direitos, na expropriação eles são considerados dependentes e não livres, desprovidos de qualquer proteção política e sujeitos ao confisco bruto. É o caso, por exemplo, de escravos, colonizados, imigrantes ilegais e também de criminosos condenados. A Fraser argumenta que esse diferencial de status entre aqueles que são sujeitos à exploração e aqueles que são sujeitos à expropriação é marcado pela linha da cor, na medida em que são as populações racializadas aquelas que são frequentemente consideradas como inerentemente expropriáveis e que carecem de proteção política. Para a autora, a expropriação sempre esteve entrelaçada com a exploração na sociedade capitalista, e essa ligação é não apenas histórica, mas estrutural. O sistema, orientado à expansão ilimitada e à apropriação da mais-valia, faz com que os detentores do capital tenham grande interesse em confiscar o trabalho e os meios de produção das populações subjugadas, o que fundamenta as formas capitalistas da opressão racial. Então, peço licença para citar as palavras da Fraser. Ela diz assim: a sujeição racializada daqueles que o capital expropria é uma condição de possibilidade oculta para a liberdade daqueles que ele explora. Isso nos diz que a opressão racial se encontra numa relação sistêmica e não acidental com a sociedade capitalista, que a conexão entre elas é estrutural, não contingente. É apenas por meio do confisco dos recursos e das capacidades dos sujeitos não livres ou dependentes que o capital pode explorar de modo mais lucrativo os trabalhadores livres. Então, a riqueza expropriada para Fraser sempre foi uma fonte indispensável desse acúmulo de capital no início da história do capitalismo, mas o problema é que ela não cessou ao longo da história. A economia capitalista ainda depende de um fluxo contínuo de insumos gratuitos ou muito baratos como uma forma importante de acumulação, ao lado e imbricada com a exploração.
Sem essa expropriação dos povos subjugados, a exploração dos trabalhadores livres não seria lucrativa. Nesse sentido, ao analisar a predação econômica entrelaçada com a sujeição política, Fraser sublinha a forma como os mecanismos de expropriação e exploração se articularam historicamente no trabalho industrial racializado e na cidadania pós-colonial. Por fim, ela afirma que diferentes formas de expropriação ainda persistem, mas a gente presencia hoje o surgimento de alguns casos híbridos, em que a exploração e a expropriação aparecem juntas. Então, essa ideia de casos híbridos que ela coloca é uma noção de que, ao invés de uma divisão clara entre povos explorados e expropriados, a gente encontra atualmente uma figura de sujeitos que formalmente são livres, mas na prática eles são muito vulneráveis. Então, no entanto, a expropriação... desculpa, eu peço licença para citar de novo. Ela fala assim: no entanto, a expropriação permanece racializada, com pessoas não brancas localizadas de maneira desproporcional no polo expropriado. Então, a Fraser ela chama atenção para justamente o fato como essa noção de expropriação ela acaba tendo uma certa fachada de legalidade, né? Então, formalmente, existe essa licença formal para que os povos sejam explorados, mas na prática existe essa expropriação. Então, ela cita alguns casos, por exemplo, que acontecem principalmente nos Estados Unidos. No Capitalismo em Debate, ela até traz alguns exemplos, alguns casos no Brasil e na América Latina, mas ela foca mais nos casos dos Estados Unidos. Então, ela fala, por exemplo, em como existem prisões com fins lucrativos, algumas hipotecas subprime, empréstimos consignados comercializados especificamente para pessoas de cor, e como existe um tipo específico de trabalho precarizado nos Estados Unidos, que lá eles chamam de Mac Jobs, que também são, na grande maioria, atribuídos a minorias racializadas e a imigrantes. Então, essa é a principal ideia que ela traz com a noção de expropriação. Essa fachada de legalidade, mas que, na verdade, está institucionalizada, né? Então, aí ela vai trazer uma terceira condição de possibilidade, que ela chama de condição política de possibilidade para a realização do capitalismo. E a quarta condição de possibilidade, que eu não vou entrar muito, é a condição de possibilidade de recursos naturais. Então, em primeiro lugar, a economia capitalista, ela não poderia funcionar sem a existência de autoridades públicas capazes de assegurar a ordem jurídica, da qual os mercados necessitam para fundar, garantir e proteger os direitos de propriedade. E, nesse sentido, a Fraser elenca a política como essa principal condição de possibilidade que acaba se vinculando muito com a expropriação e com a reprodução social. E ela destaca como que a história do capitalismo moderno, a história da constituição do Estado, estão diretamente interligadas, para que essa hierarquização social característica do capitalismo, tanto da reprodução social quanto da expropriação, pudessem acontecer, né, com a organização das classes sociais entre proprietários e não proprietários, homens e mulheres, povos racializados. E para ela, esse Estado atua, por exemplo, através, por exemplo, de ordens legais e repressões que garantem o direito de propriedade, a repressão de rebeliões e a expropriação, do fornecimento de serviços públicos, como os contratos, e de subsídios para a competição do capital local e internacional, do fornecimento de infraestrutura, transporte e comunicação, e esse grande pano de fundo de bens públicos é uma condição de possibilidade para o estabelecimento dessa ordem social e, portanto, para a acumulação de capital. No entanto, o sistema capitalista não arca com os custos dessa reprodução da esfera política e, ao invés disso, busca muitas vezes burlá-lo como forma de geração de lucros, através, por exemplo, da sonegação de impostos necessários para o seu funcionamento.
A tendência do sistema capitalista de não arcar com os custos da reprodução do poder público conduz ao que Fraser chama de uma tendência à crise política, com a deslegitimação do poder público e uma consequente desdemocratização. Na concepção da Fraser, existe, portanto, uma separação institucional entre as estruturas econômicas e políticas. Cada uma das condições do capitalismo dá origem a uma separação institucional entre reprodução social e produção econômica, entre estruturas políticas e economia, e entre seres humanos e natureza, que foi esse quarto tópico que eu decidi não entrar muito. É nesse sentido que a autora compreende o capitalismo como uma ordem social institucionalizada na qual a economia está simultaneamente separada, mas depende das instituições e áreas não econômicas da vida social. Essas relações se alteram de acordo com a história. Nas palavras de Fraser, eu cito: o modo como a economia oficial está situada perante o poder público, a reprodução social e a natureza se altera historicamente, assim como o modo como essas coisas são organizadas. Fecho aspas. Ou seja, nas diferentes fases do capitalismo, do desenvolvimento do capitalismo, as relações entre produção e reprodução, economia, Estado e sociedade e natureza variam. Cada componente da ordem social é co-constituído nas relações com os outros, nas fronteiras variáveis entre economia, reprodução social, sistema político e natureza, de modo que a mudança de cada esfera introduz também mudanças na lógica de cada termo dentro da relação. E é nesse sentido que ela vai introduzir uma noção que, na verdade, nesse livro aparece, assim, não aparece muito clara para mim. Eu acho que ela vai desenvolver um pouco melhor nos textos posteriores do Capitalismo em Debate, que é a noção de lutas de fronteira, que é uma ideia dessas lutas que são estabelecidas justamente na fronteira entre a economia e as condições de possibilidade da realização do capitalismo. Então, justamente nesse âmbito da reprodução social, onde as questões econômicas encontram as questões não econômicas, no âmbito das relações raciais, e nesse âmbito da esfera política e também da natureza. Então, ao discorrer sobre a relação entre a economia e seus panos de fundo, Fraser introduz a noção de lutas de fronteira para pensar as fronteiras institucionais do capitalismo como lugar de contradições e crises potenciais. Isso significa que, além das lutas de classe, gênero, raça, etc., há diversas lutas de fronteiras relacionadas com a forma como a economia se relaciona com as suas condições não econômicas. Na concepção da autora, essas lutas não emergem de dentro da esfera da economia, mas nos pontos onde a produção se relaciona com a reprodução, a economia se relaciona com a política e a natureza humana se relaciona com a natureza não humana. Ao desenvolver a noção de lutas por fronteira, Fraser parece reformular o seu dualismo perspectivista desenvolvido no contexto da teoria da justiça, na medida em que as mesmas lutas sociais podem ser vistas tanto da perspectiva das lutas de classe como das perspectivas das lutas de fronteira. E aí eu cito a Fraser novamente, ela diz assim: na verdade, eu diria que a distinção é, em grande medida, uma questão de perspectiva. Usar a expressão luta de fronteira é enfatizar como o conflito social se centra em e contesta as separações institucionais do capitalismo. Utilizar o conceito expandido de lutas de classes é, por contraste, enfatizar as divisões de grupo e as assimetrias de poder correlatas a essas separações. Em muitos casos, se não em todos, uma mesma luta social pode ser vista produtivamente das duas perspectivas. Fecho aspas. Então, a Fraser chama atenção para a forma como esses conflitos sociais e como os movimentos sociais contemporâneos contestam, por um lado, as separações institucionais do capitalismo e, por outro, as divisões de grupo e as assimetrias de poder que se correlacionam com essas separações. É nesse sentido que, para Fraser, pensar os conflitos sociais apenas de um ponto de vista, seja da classe, do gênero ou da raça, é não enxergar as características estruturais e institucionais subjacentes das sociedades capitalistas, com as quais a dominação está entrelaçada e por meio das quais é organizada. E, por outro lado, pensar as lutas apenas da perspectiva da fronteira é não enxergar as problemáticas sociais e as relações de dominação originadas por essas divisões institucionais.
Na perspectiva pensada pela autora, as características estruturais e institucionais das sociedades capitalistas se entrelaçam com as relações de dominação e de poder entre grupos. As lutas que surgem nas fronteiras que separam a sociedade e o estado do mercado são, portanto, determinadas também por questões de classe, gênero e raça, como já defendia Fraser no contexto da teoria da justiça. É importante não negligenciá-las a fim de politizar as lutas de forma adequada. No entanto, se existem dimensões que tais noções não podem abranger, o conceito das lutas de fronteira pretende ir além, se perguntando como a fronteira entre a ordem social e institucional pode ser lugar de disputas normativas e lutas sociais que buscam ir contra um sistema cuja base não reside apenas na economia, mas também nas divisões constitutivas do capitalismo: produção e reprodução, economia e política, exploração e expropriação e natureza humana e não humana. É isso, gente. Obrigada. Muito obrigada, Cris. Agora a gente pode abrir para as perguntas. A gente tem uns 15 minutinhos. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Bom, enquanto o pessoal se prepara, eu queria fazer uma pergunta para a Cris. Cris, faz um tempo que eu não leio Fraser. A última coisa que eu li foi esse livro, mas eu não li todo. E eu achei muito interessante o foco que você deu à questão racial. E aí eu queria saber, como uma leitora que não leu muito Fraser, tendo aí o conhecimento que você tem sobre toda a trajetória dela e o que ela tem produzido até atualmente, ou mesmo nessa própria sessão, né, sobre a raça, eu queria que você me falasse um pouco, se possível, se a Fraser, ela, quando trata da questão racial, se ela utiliza autores que tratam da questão racial como complemento, né, como, enfim, um auxílio teórico. Falo isso porque esse movimento, sobretudo teórico-racial, tem crescido muito, né? Então, a gente tem muitos autores, principalmente nos Estados Unidos. E aí eu queria saber, a título de curiosidade mesmo, se ela utiliza esses autores, como, por exemplo, Angela Davis, né? Se ela cita, se ela utiliza teoria, se ela complementa, enfim, a que medida ela utiliza, se ela utiliza, e se, enfim, e se ela também, de repente, né, até é crítica a alguma colocação, a alguma questão específica. Seria isso que eu tenho para te perguntar. Alguém teria mais alguma pergunta para a gente fazer um bloco? Você? Alguém? Márcia, você pode passar o microfone? Oi, bom dia. Meu nome é Gustavo. Primeiro, parabéns pela mesa. E eu tenho duas perguntas que envolvem os trabalhos de maneiras diferentes. A primeira seria tanto para a Regina quanto para a Cristiele, qualquer uma das duas que quiser responder, que diz respeito a se a gente, digamos, levar a sério essa maneira de organizar o pensamento da Fraser, que seria, digamos, em três partes, assim, né? Os textos dos anos 80, depois a teoria da justiça e depois esses textos sobre o capitalismo e sobre crise. Que papel vocês veriam nessa terceira fase das reflexões sobre a esfera pública, que estavam tão presentes nas duas primeiras, né? Então, vocês acham que, por exemplo, essa noção de lutas de fronteira poderia ser interpretada à luz das reflexões da esfera pública anteriores, né? Isso é uma hipótese do pessoal do SEBRAP, por exemplo, tipo o Jonas Medeiros lê assim. Queria saber por que vocês acham que essa categoria de esfera pública some no capitalismo canibal e no capitalismo em debate também, já que, enfim, nos outros dois momentos isso era tão presente. E aí a segunda pergunta seria
para Niege e para Cristielli também seria sobre essa noção de reprodução social que ela usa, né? E sobre a maneira como, quando esse novo projeto se anuncia, né, no Marx Hidden Abode lá, e depois com o desenvolvimento desses dois livros, O Capitalismo em Debate e O Capitalismo Canibal, parece que as ideias vão amadurecendo, que ela inclui a raça, que não estava no primeiro mapa do caminho, digamos assim, né? Mas, de alguma maneira, a sexualidade foi um tema que sumiu da obra da Fraser, né? Aparece muito discretamente ali no manifesto dos 99%, e também, claro, que foi a Cinzia Arruza que escreveu aquela parte. Naquela entrevista que ela dá, aquela longa entrevista para Verso, que também está publicada em português como um livro, né? Do Novo Não Pode Nascer, a questão LGBT praticamente não é citada. Então, como vocês veem isso? Assim, vocês acham que, não sei, ela realmente considera a questão LGBT como simplesmente uma questão de status, uma questão identitária, que não tem a ver com a crise, ou como esse pensamento poderia ser articulado com a obra dela ou não, sim, ou se vocês acham que é de propósito que não aparece, porque ela pensa que, enfim, não é um elemento da crise. A gente responde em bloco de 3, pode ser? Quer começar? Posso? Então, vou começar pela pergunta da Bru. Primeiro, agradecer as perguntas, gente. Obrigada. Não sei se eu vou conseguir esclarecer, enfim, responder vocês, mas a gente pode ir conversando. Primeiro, sobre a questão da Bru, né, que ela perguntou se a Fraser faz referência, enfim, a alguma teórica do feminismo negro, né? E é justamente a Angela Davis a referência principal dela, assim, quando ela vai falar sobre a questão racial. E ela introduz a Angela Davis principalmente quando ela vai começar a falar sobre a reprodução social, entre reprodução social e expropriação, né? Então, ela faz bastante referência à questão dessa divisão tanto sexual quanto racial do trabalho, e eu acho que é a principal referência, assim, dela mesmo, sabe? E, bom, sobre a segunda pergunta, como que é o seu nome? Desculpa. Gustavo. Você perguntou qual o papel, né, dessa terceira fase, ou, enfim, das fases anteriores no Capitalismo em Debate, né? Eu acho... Da categoria de esfera pública, né? Uhum. Então, pelo menos no Capitalismo em Debate, eu acho que ela acaba não trabalhando muito a noção de esfera pública, mas eu acho que dá para, pelo menos na minha pesquisa do mestrado, eu tentei pensar um pouco isso, em como os escritos, enfim, dos anos 80, de alguma forma influenciam os escritos mais recentes dela, né? Então eu vejo mais a influência da tentativa dela de formulação de uma teoria da esfera pública, principalmente naquele artigo que ela discute com Habermas, né, o Repensando a Esfera Pública. Eu vejo principalmente na teoria da justiça dela, mas eu acho que se a gente tentar pensar as fases, enfim, dos escritos dela como um todo, eu acho que desde, enfim, do Redistribuição ao Reconhecimento, tanto do artigo de 95 quanto do livro de 2003, eu acho que lá, quando ela, enfim, tenta de alguma forma formular a teoria da justiça dela, eu acho que ela já está levando em consideração um pouco a crítica dela a essa noção da suspensão provisória das desigualdades que ela fez no Repensando a Esfera Pública ao Habermas e no
no que é crítico na teoria crítica também, porque ela vai usar muito essa crítica de gênero para, enfim, para a formulação da teoria da justiça dela. Então, eu acho que está presente, mesmo que ela não trate nesses termos, assim, sabe? E, enfim, eu acho que eu tenho tentado pensar um pouco como por mais, assim, se a gente fosse tentar unir um pouco essas 3 fases do pensamento dela, tanto essa que ela estava formulando um pouco uma certa tentativa de formulação de uma teoria da esfera pública, quanto a teoria da justiça, quanto a crítica do capitalismo, eu acho que eu vejo uma tentativa dela de teorizar sobre o capitalismo, mesmo quando ela estava pensando sobre esfera pública, porque, que nem a Regina mostrou um pouco na comunicação dela, por mais que ela estivesse pensando em uma fase específica do capitalismo, enfim, era outro contexto, ela sempre pensou no contexto dos Estados Unidos, mas era um contexto de estado de bem-estar social, mesmo assim o capitalismo aparecia como uma preocupação central, né? Então eu acho que, tipo, dá para unir essa crítica dela da esfera pública com a crítica do capitalismo e com a teoria da justiça. Mas eu não sei o que a Regina pensa sobre isso, depois ela pode comentar um pouco. Não sei se eu respondi também. E, enfim, sobre essa questão essa sua terceira pergunta sobre a questão da sexualidade, se ela pensa sobre isso, assim, no Capitalismo em Debate, não aparece com a mesma centralidade que aparece a questão de gênero e a questão racial, né? Mas eu percebo que a Fraser ela deixa um espaço aberto assim a pensar essas outras questões, mas não é o foco dela assim. Então, eu acho que eu não saberia responder a sua pergunta assim sobre o lugar que, por exemplo, o movimento LGBT teria nessa crítica mais dura que ela faz ao capitalismo, sabe? Não sei se a Niege pode responder melhor, enfim, tentar esclarecer melhor, desculpa mesmo. Mas acho que é isso. Posso ir agora, que é na carona ali. Não, acho que agradecer as perguntas também. Acho que rápido também, sobre o seu questionamento. Desculpa, esqueci o nome. Bruna. Também tem uma série de palestras que a Fraser deu, que chama Benjamin Lectures, que estão disponíveis, enfim, na internet e tal. E na segunda, ela fala um pouco sobre a questão racial também, mais especificamente. E ela usa bastante a referência do Bois para falar sobre a questão de conexão entre raça e trabalho. Então, acho que não está, talvez, mais sistematizado nos artigos já publicados e tal, mas aparentemente é uma referência que ela também tem construído nesse sentido de tentar unificar as lutas através do eixo, reunificar as lutas através do eixo de trabalho, assim, a partir de uma análise mais do capitalismo. Então, assim, acho que ainda é bem precário, assim, essa leitura racial dela, mas ela tem feito mais pesquisas sobre isso ultimamente, assim. E falando um pouco sobre essa pergunta do Gustavo sobre a questão da esfera pública e como isso aparece diferente nas fases dela, né? Eu compreendo que existe, assim, nessa primeira fase, ela está inscrita, né, nos anos 80, está inscrita muito dentro de um quadro habermasiano, em diálogo também com Foucault e com essa teoria do poder. Então, a questão da esfera pública fica muito central no debate. Em um segundo momento, na teoria da justiça, isso também é colocado, a esfera pública é colocada como esse plano de fundo onde as disputas acontecem, né? Então, para se tornar político, ela define o político a partir geralmente dessa hierarquia, digamos assim, né? Ela fala do político enquanto a instituição e enquanto discurso. É assim que ela vai apresentar o debate nos anos 80. E algo, então, vai se tornar político a partir do momento em que ele adentra a esfera pública. Então, esse é a base sobre a qual ela vai estar constituindo essa teoria nos anos 80 e também é o trabalho dela dos anos 90, início dos anos 2000, ele vai quase num eixo de continuação disso, porque essa base continua.
quando ela faz essa inflexão pós-crise das subprimes em 2008, 2009, para uma virada da crítica do capitalismo, eu acho que a esfera pública, o debate democrático, eles deixam de ser o ponto de partida da análise, e o ponto de partida de análise passa a ser um ponto de partida da crise econômica. Então, olhar para, por exemplo, quando ela fala, a gente precisa olhar a crise da democracia como uma face da crise do capitalismo, ela está falando que, na verdade, existe uma crise da democracia porque existe uma crise do capitalismo, e que essas duas crises vão se retroalimentando e vão entrando, talvez num sentido um pouco mais fraco de contradição, né? Porque não é uma contradição que se destrói, mas é uma contradição que talvez leve, enfim, a um sentido de desintegração, não é um termo que ela usa, mas que eu acho que a gente pode refletir também dessa maneira, mas que levam a uma dificuldade das condições de produção do capitalismo. Então, eu acho que isso sai do foco, porque também sai do centro a análise a partir do político e do que está em jogo na esfera pública. Então, eu não acho que ele some completamente, eu acho que, inclusive, ela fala no último capítulo sobre essas arenas transnacionais de debate, ela está tratando ainda sobre, especificamente também no capítulo 5 ali do Cannibal Capitalism, ela está tratando também sobre as questões da condição do político, só que eu acho que ela vai tentar buscar um outro meio de reconstruir isso para que a chave principal de leitura seja o capitalismo e o trabalho. E a questão da sexualidade sumir, eu vou falar isso bem brevemente, eu acho que já não era importante para ela. Eu acho que só estava muito mais em voga nos movimentos sociais, já estava muito mais ativo. Em um outro momento, ela se viu obrigada a falar sobre isso, mas mesmo quando ela falava sobre isso nos escritos de teoria da justiça dela, ela não colocava no mesmo lugar do que gênero e raça. Ela colocava muito mais a partir de uma esfera de disputa cultural e de costumes, que eu acho que tem muito a ver com o movimento queer, LGBT se desenvolveu também nos Estados Unidos, e não colocava dentro de uma esfera mais estrutural das relações de trabalho, das relações de dominação sociais. Então, a partir do momento que também o político não é o ponto de partida da esfera de análise e passa a ser o econômico, como ela já não via a sexualidade tão ligada à questão econômica, também some. Essa é a minha, talvez, tentativa de resposta para isso. Eu vou falar rapidinho, porque eu sei que a gente está com o nosso horário bem estourado, né? Eu vou comentar mais, acho que coisas complementares que nem a Cris... Eu esqueci seu nome, desculpa. Regina, eu sou péssima de memória. Nem a Regina comentaram. Eu acho que a Fraser é uma autora conjuntural, que ela se permite ser pautada muito pelos temas conjunturais. Ela tem o quadro conceitual dela, ela tem a matriz, enfim, da teoria crítica ali, a filiação dela com, né, a terceira escola, mas ela migra muito o interesse dos textos dela de acordo com o que está muito aquecido e pautado no debate conjuntural. Então, eu acho que o esfriamento do interesse pela teoria da justiça e o foco, a concentração no debate do capitalismo, ela está muito a partir especificamente de 2010 para frente, de 2006, na verdade, para frente, porque tem a ver com uma questão muito concreta, objetiva, dos Estados Unidos, e esse talvez seja o maior, eu não vou usar essa palavra demérito, mas talvez os maiores buracos, né, do texto dela, que eu acho que são muito concentrados num lugar, né, num território, numa perspectiva específica. Eu tenho a impressão que a despriorização do debate LGBT e da sexualidade, primeiro está numa escolha que ela é política, de apartar a questão LGBT de como se não é um objeto de interesse do feminismo para ela. Eu acho que isso é uma coisa que tem que chamar a atenção quando você vai ler os outros pressupostos, sobre a organização dos papéis de gênero, as receitas que ela tenta, que ela insinua. Acho que o capitalismo, o feminismo para uns 99% dá muitas pistas sobre isso, e no limite eu acho que também tem um pouco de demarcação filosófica de se separar do debate pós-estruturalista e das autoras que vão centralizar a questão do gênero, não da maneira como a gente debate num feminismo marxista materialista, mas num outro campo, né? Então, ela faz esforços, né, de conciliação, mas acho que não suficientes. E, por fim, assim, acho que o tema da raça
ele é muito, muito frágil. Ela usa dispositivos muito gerais para reivindicar a consciência de uma disparidade de orientação e identidade sexual, de lugar racial no mundo, mas é tudo muito quadro generalista e tem muita dificuldade de fazer a passagem para uma fundamentação específica de como esses processos se desdobram. Mas, enfim, é um pano para manga essa história. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer, então, essa mesa, todos os participantes, finalizar a mesa e convidar vocês para a próxima mesa, que será com a Nádia e a Natália e a Ana Cláudia no debate. A gente vai discutir, então, o livro da Catherine Sophie Bell, Hannah Arendt in the Legal Question. Então, fica aí o convite para vocês permanecerem com a gente. Muito obrigada.